Queria convidar então o irmão Joelson, que vai nos falar então um pouco sobre o dever dos membros em aplicar a mensagem. O dever um pouco mais aprofundado de como os membros, que são tão importantes quanto os presbíteros, tão salutares quanto os diáconos. Uma igreja pode ter muitos presbíteros e muitos diáconos, mas se ela não tiver membros, ela será completamente defasada. Então que o Senhor utilize o servo Joelson para falar também ao nosso coração e que nós entendamos essa profunda riqueza e que Deus cative os nossos corações com a sua palavra. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24. Leremos a partir do verso 1 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, aos que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa a que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Oremos brevemente mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. E mais uma vez te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um aqui presente e de todos aqueles que à distância nos acompanham, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós queremos te pedir que tu exaltes a ti mesmo e a Cristo Jesus para o louvor da tua glória, para o bem da tua igreja. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, como o seu irmão Felipe falou, nós temos que falar um pouco sobre o dever então, dos membros da igreja de aplicarem a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra em suas vidas. Também, mais uma vez, algo muito relevante para nós hoje. Então, nós passamos por momentos difíceis em termos de evangelicalismo geral, problema mundial, na verdade, né? Também no nosso contexto, vivemos. E algo muito sério, muito importante, que deve haver na vida da igreja, como nós falamos agora há pouco, mais cedo, é a doutrina correta da palavra de Deus. Doutrina pura, palavra de Deus. Mas não basta dizer que cremos uma doutrina correta, ou mais bíblica que seja, se de fato não a praticarmos, se não a vivermos de fato. Então, nós que professamos a fé cristã, nós professamos ser de Cristo, professamos que conhecemos a Deus, conhecemos o Evangelho, temos uma responsabilidade muito séria, muito grande, todos, homens, mulheres, crianças, jovens, não importa,
Nós temos uma responsabilidade muito séria, muito grave diante de Deus e diante das outras pessoas, de mostrar que o Evangelho é de fato verdadeiro, ele é de fato genuíno, que ele é real, primeiramente para nossas vidas, vivendo ele, praticando ele. Então, um dos grandes problemas que nós vemos hoje são muitas pessoas professando conhecer a Deus, mas como diz o apóstolo, negando eles pelas suas próprias obras. Não é isso que o apóstolo diz? Muitos professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras. E quando você professa ser cristão, algo as pessoas verão na sua vida e elas terão uma reação diante da sua vida, daquilo que você faz. Então veja alguns exemplos, antes de nós considerarmos o texto que nós lemos, algumas coisas, quero só ainda, a guisa de introdução, mostrar aqui alguns outros textos sobre isso. Então, por exemplo, veja Mateus capítulo 5, por favor. E nós leremos também Romanos capítulo 2. Comparar esses dois textos rapidamente. Romanos 2 com Mateus capítulo 5. Primeiro, Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus, aqui no sermão, no monte, diz o seguinte, a partir do verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. Luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Agora o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então os homens verão a vida de vocês são como sal e luz, e qual vai ser a reação dos homens? Ao ver você vivendo o Evangelho, eles glorificarão o nome de Deus. Porém, eu disse que a nossa vida como cristãos então vai causar essa reação nas pessoas ou outra. E a outra está em Romanos capítulo 2. Veja comigo. Verso 21 em diante, até o verso 24. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão? Perdão, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo está falando daqueles judeus, especialmente, que diziam conhecer a lei de Deus, mas não viviam de fato aquilo que ensinavam. E qual é o resultado disso diante das pessoas? As pessoas blasfemam o nome de Deus. Então as pessoas vão fazer isso. As pessoas vão olhar para a sua vida enquanto cristão, ou elas vão glorificar a Deus, ou elas vão blasfemar o nome de Deus. Então você professa o nome de Deus, professa ser cristão, professa o nome de Cristo. Você vive no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Qual é a reação das pessoas diante da sua vida? As pessoas olham para a sua vida, elas fazem o quê? Com o nome de Deus. Elas falam, este serve realmente a Deus, este tem uma vida diferente. Este realmente é uma pessoa que vive de uma maneira diferente, e ao ela dizer isso, Deus é glorificado.
Ou ela olha e diz, puxa, se diz cristão as coisas que ele faz. Ele é desonesto, o cara é isso, o cara é aquilo. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós, diz o apóstolo Paulo. Então a sua vida tem dito o quê? Hoje, as pessoas de fora, a verdade é que elas estão cansadas de ouvir muitos discursos e pouca vida com Deus. Isso é uma verdade. Então, há um descrédito por parte de muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas professam conhecer a Deus, mas negam pela sua vida, pelas suas obras. Isso é um fato. Há maus exemplos por aí, como nós falamos dos falsos profetas, né? E o nome de Deus é blasfemado também por causa deles. Mas não é somente por causa de oficiais, presbíteros, diáconos da igreja. Você também, como membro da igreja que professa o nome de Deus. O que a sua vida então tem sido diante das pessoas? Então, em muitas igrejas, muitas pessoas, muitos líderes, até pastores, presbíteros, até sinceros, às vezes se questionam, né? Por que as pessoas vivem assim, de maneira errada, muitas vezes, de maneira imoral, e não conseguem colocar em prática a palavra de Deus, não conseguem viver o evangelho de fato, não conseguem aplicar para a sua própria vida a palavra de Deus. E você, talvez, a pessoa mesmo, como um cristão, também pode pensar isso. Eu não consigo colocar em prática algumas coisas, não consigo aplicar aquilo que foi pregado na minha vida, não consigo viver aquilo. Então, existe uma urgência, uma necessidade muito grande hoje das pessoas que professam ser cristãs viverem de modo digno do Evangelho. Necessidade gritante. E o que está em jogo nada mais é do que o nome de Deus. Você acha isso importante? O nome de Deus está em jogo. Não é a sua reputação. É de Deus que está em jogo. Então as pessoas olharão para a sua vida, ou elas glorificarão o nome de Deus, ou elas blasfemarão de Deus. O Ademir falou dos filhos, né? Sempre dos espelhos para os nossos filhos. Algumas pessoas falam, não, mas se eu ensinar, se eu for rígido demais, meu filho vai ficar revoltado. Não. Ele vai ficar revoltado se você for hipócrita. Isso que pode deixar nossos filhos revoltados. Você dizer e não viver. E quando você olha para a vida de Cristo, essa era a diferença da vida dele para os mestres, outros mestres da época. Quando termina o Sermão do Monte, o que é dito? As pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Por quê? Porque ele não pregava como os escribas e fariseus, mas ele pregava com autoridade. Ele não pregava só aos ouvidos das pessoas, mas também aos olhos das pessoas. Ele pregava, dizia e vivia. Então, Cristo, o nosso maior exemplo. Então, nós, como cristãos, o que nós devemos fazer? A igreja, o que ela deve fazer para que isso aconteça? Para que a mensagem seja aplicada de tal maneira que a vida das pessoas, começando pelo pregador, pelo pastor, pelos presbíteros e todos os membros, comecem a aplicar de fato o evangelho em suas vidas e viver o evangelho. O que nós precisamos? O que é necessário para isso? Então é óbvio que existe essa necessidade urgente. Mas não adianta nós falarmos isso sem tentarmos dar respostas também para essa questão, para essa dificuldade que nós enfrentamos. Então, em Lucas capítulo 24, gostaria então de dizer algumas coisas sobre isso. Queria que você abrisse novamente, por favor, Lucas 24. E tirar algumas lições do texto para nos ajudar a tentarmos
viver o Evangelho, colocar em prática a doutrina da palavra de Deus. Aqui em Lucas capítulo 24, semelhantemente à situação que muitos vivem hoje, os discípulos aqui estão desanimados. Os apóstolos estão desanimados. Os outros discípulos também estão desanimados. Então Cristo havia sido crucificado, havia sido posto no sepulcro. E, diante disso, diante dos fatos, qual seria a reação destes homens, dessas mulheres, que por pelo menos 3 anos andaram com o próprio Cristo, aprenderam de Cristo, ouviram a boa e pura doutrina de Cristo, não apenas ouviram, viram Ele fazendo, vivendo tudo aquilo. E Ele disse tudo o que aconteceria com Ele. Mas na prática, olha como eles estão agora, desanimados, escondidos das pessoas, longe das pessoas. E agora? Achávamos que Ele iria redimir a Israel. Ele morreu, e agora? O que será de nós? Então, muitos largaram suas profissões, né? Largaram suas atividades, até famílias, para seguir este homem que agora estava morto. Que desânimo. Que desânimo. Não é assim que nós nos sentimos, muitas vezes, desanimados, desencorajados para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, as mínimas coisas. Quando eu falo fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, não estou falando só dos deveres oficiais da igreja, mas no seu dia a dia, no trabalho, sua vida pessoal, no seu culto particular, nosso irmão Felipe falou, em todas essas coisas. E você fica desanimado, como esses homens estavam desanimados. Mas acontece algo aqui em todo o texto que vai mudar essa situação. A situação mudou, como nós lemos no final do capítulo. E o que aconteceu para mudar a situação? E é isso que nós precisamos também hoje. Primeira coisa é a instrução da palavra de Deus. A instrução da palavra de Deus. Você não tem como, é lógico, é óbvio, viver a palavra de Deus sem primeiro entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Precisa haver entendimento correto, saudável das Escrituras, para que então você possa praticar a palavra de Deus. Então hoje, foi falado de muitas coisas já, de doutrinas, coisas práticas, né? Às vezes nós não sabíamos. Então, é lógico, como que você vai praticar algo? Também você não conhecia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E Cristo, então aqui, neste capítulo 24 de Lucas, ele aparece aos seus discípulos. Então o texto diz muitas coisas, não vamos falar tudo, né? Vamos resumir, mas algo importante que ele fala é que o texto diz que havia 2 discípulos, por exemplo, o caminho de Emaús. Eles estavam também desanimados. E aí o verso 15 diz o seguinte: aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Então veja, estão aqui desanimados, tristes, cabisbaixos, conversando. E aí Cristo faz uma pergunta para eles. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então eles respondem: você não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Como não estar triste? Como não estar assim deprimido? Então eles começam a dizer muitas coisas. Eles dizem: nós esperávamos que fosse ele, este homem, que iria remir a Israel. Então eles relatam para Cristo, sem conhecer que era um Cristo, qual é a situação
Qual é o problema deles? E qual foi a resposta de Cristo? Verso 25. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essa glória, essas coisas, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, qual é a primeira solução, o primeiro remédio que Cristo traz para esse problema, para essa enfermidade? Cristo abre as Escrituras para eles. Explica tudo o que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Então veja, a instrução da palavra de Deus. Você, como membro da igreja, precisa ser instruído na palavra de Deus. Os oficiais têm o dever de instruir o povo de Deus. Para nós enfrentarmos as dificuldades, precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Precisamos ser ensinados na palavra de Deus. Então precisa haver em nosso coração um desejo, um anseio de ouvir a palavra de Deus ser pregada, de lermos as Escrituras em nossos lares, com nossas famílias, e lermos de maneira particular. Você precisa estar com sua mente e o seu coração disposto para conhecer as Escrituras. O dever dos oficiais da igreja é explicar as Escrituras. E a partir das Escrituras, pregar Cristo crucificado. Quantos pregadores por aí até reconhecem que o Velho Testamento é muito útil, importante, mas na hora de pregar, de fato, o texto bíblico, especialmente do Velho Testamento, eu me refiro, eles não pregam Cristo. Não pregam Cristo. O que nós podemos dizer, tais pregadores? Podemos dizer o que está no verso 25. São nécios e tardos de coração aqueles que não pregam Cristo nas Escrituras. São nécios, tardos de coração para entender Cristo em todas as Escrituras. E se Cristo não é pregado a partir das Escrituras, aí você já tem um comprometimento na verdadeira doutrina que deve ser pregada e, consequentemente, um comprometimento na verdadeira doutrina que deve ser vivida. Então, uma coisa segue a outra e, na prática, existe isso que nós estamos vendo atualmente. Então, o dever é pregar a Cristo. Mas você também, enquanto cristão, na sua vida particular, com Deus, no seu lar, muitas vezes, lendo as Escrituras, você deve ler as Escrituras e procurar Cristo nas Escrituras. Então, Martinho Lutero chegou a dizer que assim como nós vamos a um berço somente para encontrar um bebê, assim nós vamos às Escrituras somente para encontrar Cristo. Somente para encontrar Cristo. Teve um autor, um puritano no passado, que ele chegou a escrever para a sua congregação um livro inteiro de como encontrar Cristo em todos os capítulos do Antigo Testamento. Como encontrar Cristo? Cristo. Nós precisamos compreender isso. Você tem lido as Escrituras no seu lar? Tem se dedicado a conhecer a Deus pelas Escrituras? Muitas pessoas leem, muitos se dizem evangélicos, cristãos, leem a Escritura somente na igreja, no dia do culto. Algumas pessoas fazem isso. E a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você lê o alimento para a nossa alma e você lê só um dia da semana. Experimenta almoçar só num dia da semana, para você ver.
come só num dia da semana. Você vai ter um problema aí já, né? Agora imagine a sua vida espiritual, então. Como deve estar. Se você não lê as Escrituras. Por isso, Charles Spurgeon, certa vez, chegou a dizer o seguinte, para as pessoas que não liam as Escrituras, não meditavam nas Escrituras, que não conheciam, não tinham desejo de ouvir a pregação da palavra de Deus, ele disse o seguinte: há tanto pó na Bíblia de vocês, que dá para escrever a palavra condenado nelas com seus próprios dedos. Não adianta ter a Bíblia aberta lá no Salmo 91, nos fazem. Você precisa conhecer as Escrituras, ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, ruminar, né, como foi dito Richard Baxter, né, ruminar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, exercitar a sua mente em compreender, conhecer a Deus. E conhecer a lei do Senhor. O salmista diz que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Será que isso é verdade para você, para a sua vida? Mais preciosa do que o ouro. Mais saborosa que o destilar dos favos de mel. Ele diz: Senhor, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Ele ama a palavra de Deus. E não amar a palavra de Deus, quero dizer para você que é não amar o próprio Cristo. O próprio Cristo, sabia disso? João capítulo 1 diz que Cristo é o verbo de Deus. Se você vai em Apocalipse, veja comigo. Capítulo 19. Verso 12. Diz o seguinte: e os seus olhos eram como chamas de fogo, de Cristo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Cristo é a própria palavra de Deus. Encarnada, viva, por isso ele vivia, ela de fato. Então nós precisamos amar as Escrituras. Precisamos ler as Escrituras, precisamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida diária. E isso implica em ter uma mente disposta, um coração disposto para aceitar o que diz a Escritura e para estar desejoso pelo dia do Senhor, no qual a palavra de Deus vai ser pregada e será exposta. Para aqueles que nasceram de novo, verdadeiramente nasceram de novo, a palavra de Deus é algo maravilhoso. A palavra de Deus é algo que nos dá alegria, prazer em ouvir. Nós nos sentimos saciados quando ouvimos. Tem pessoas que, o pastor comentando, o reverendo Josafá Vasconcelos, pregando, dizendo uma vez que estava fazendo exposição contínua, das escrituras na sua igreja, e um irmão veio questionar e veio reprová-lo. Falei: pastor, o senhor só prega pecado? Você está pegando só pecado agora? Ele respondeu: mas a pregação é contínua, expositiva, né? Está no texto, eu estou pregando pela palavra de Deus. Mas eu só prega pecado. O famoso Estudos do Sermão do Monte, Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: se você não aprecia a doutrina do pecado, você não nasceu de novo. Você não ama a palavra de Deus, você não conhece as Escrituras, você não conhece a Cristo. Então, o verdadeiro cristão, quando ele escuta a pregação da palavra de Deus, que o exorta, que muitas vezes
parece que são cajadadas mesmo nele, e o espanca, e o açoita. Ele diz: a palavra de Deus é como favos de mel na minha boca. O Senhor ama e repreende. O Senhor repreende e exorta aqueles a quem Ele ama. Ele se sente amado por Deus. Então, qual é a sua reação diante das Escrituras sendo pregada na igreja? Você revolta-se contra isso? Não, isso é sério demais, radical demais, isso não dá. Você procura se submeter aos poucos à vontade de Deus. Com humildade, com temor, com tremor. Você passa a apreciar cada vez mais as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras precisam ser explicadas na igreja. Você, como membro, precisa ter o interesse, o desejo de ouvir as Escrituras com atenção, com reverência, para não tomar o nome de Deus em vão. Nós precisamos disso. As pessoas dizem que hoje, igreja moderna, as pessoas vivem no outro tempo. As pessoas não estão acostumadas a ouvir muita pregação, não. Coloca um vídeo, alguma coisa para entretê-las, né? Participei de um seminário em que o seminarista podia pregar no máximo 30 minutos, senão já podia ser reprovado, perder nota. Como você expõe o evangelho em 30 minutos? Se Paulo, quando começava a pregar, ia até a madrugada, até de meia-noite, depois até a alva no outro dia pregando Cristo. Se você fica entediado com as Escrituras, sendo ensinadas, sendo pregado, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Muito errado. Então, que nós possamos nos dedicar a conhecer as Escrituras, lermos as Escrituras. Você não vai viver o Evangelho se primeiro você não passar a entendê-lo e a conhecê-lo. Porém, não é somente isso. Isso é uma parte apenas. Mas ainda não é o suficiente, eu acredito, para viver de fato o Evangelho e aplicar em nossas vidas de fato o Evangelho. Apenas ler, conhecer as Escrituras e ouvir a pregação. É uma parte necessária, importante. Mas precisamos de algo além disso ainda. Aqui no texto, o Senhor Jesus, então, ele expõe para eles, começando por Moisés, diz o verso 27, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E os versos subsequentes dizem que eles chegaram a uma aldeia para onde iam, constrangeu ele a entrar, né, com eles num lugar, estando à mesa, partiu o pão diante deles, eles conheceram que era Cristo desapareceu diante deles, e agora veja comigo o verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então aí temos algo muito sério, muito importante e urgente para nossas igrejas de hoje. Muitas igrejas, muitos pregadores conhecem uma boa medida de doutrina correta, saudável, entende soteriologia, pneumatologia, tantas áreas, né, da teologia, conhece a doutrina reformada, a história da igreja, conhece muitas coisas, inclusive, né? Porém, não há uma verdadeira afeição no sentimento pela doutrina que ele professa crer. Não há. Se você tentar viver o Evangelho, colocar ele em prática, porque você aprendeu uma doutrina e porque o pastor disse para você fazer aquilo, você vai tentar fazer apenas porque foi dito que é para fazer, apenas porque você achou que talvez seja verdade,
e você está vendo as outras pessoas fazendo e você quer fazer de fato, só por isso, isso vai se tornar em algo muito ruim para a sua vida, para a igreja como um todo. Algo chamado legalismo. Fazer por fazer. Sem de fato ter o seu coração, as suas afeições ardendo dentro do seu peito pela palavra de Deus. Jonathan Edwards dizia o seguinte: você precisa compreender as Escrituras com a sua mente. Depois você degusta ela em seu coração. Você experimenta ela no seu coração. Nós precisamos urgentemente disso. Ter o seu coração voltado para as Escrituras. Infelizmente, um dos motivos pelo qual isso não existe hoje também começa na pregação. Muitos púlpitos, né? A pessoa prega as Escrituras, o pregador, muitas vezes, e você tem a seguinte sensação: parece que ele não acredita, nem ele acredita no que ele está pregando. Ele até sabe, ele conhece. Mas será que ele acredita no que ele está pregando? Richard Baxter dizia a respeito dos seus oficiais da igreja, dos pastores, no seu livro Pastor Aprovado, que a vida do pastor durante a semana prega mais, muitas vezes, que seu sermão no púlpito. E então muitos pregam sim as Escrituras. E nós só podemos dizer o seguinte: fazer isso, você nem sequer precisa ser regenerado para fazer isso. Sabia disso? Você pode conhecer toda a Escritura, toda a doutrina reformada e não ser salvo. E ainda pregar na igreja e não ser salvo. Talvez o melhor exemplo disso que nós temos nas Escrituras são Satanás. Conhece todas as Escrituras, Satanás. Sabe tudo. Você acha que Satanás é liberal na sua teologia? Não. Arminiano, seja lá o que for? Não. Como dizia Jonathan Edwards, ele é bem ortodoxo. Os demônios são bem ortodoxos na sua doutrina. Conhecem muito bem a verdade e sabem o que é o correto. Por isso distorcem também muito bem, é claro. Não é suficiente você apenas conhecer intelectualmente as Escrituras. Não é suficiente. É necessário que haja algo a mais aí. Por isso o apóstolo Paulo, quanto pregador, veja comigo 2 textos, 1 Coríntios, capítulo 2. Diz o seguinte, verso 1. Até o 4. E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Existe algo a mais. Cristo expôs as Escrituras no caminho de Emaús para esses discípulos com poder, com virtude do Espírito Santo. Com poder de Deus. Vá também comigo em 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então não foi apenas em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, com muita certeza ou muita convicção. Muita convicção. Para você viver a palavra de Deus, você viver o evangelho, você precisa ter uma convicção de que aquilo é a palavra de Deus. E isso no seu coração.
Na sua alma, no seu ser, você precisa ter a palavra de Deus para você como de fato palavra de Deus. Não é apenas um mero conhecimento intelectual. Sua alma tem que ser inflamada pela verdade de Deus, pelas Escrituras. O seu coração precisa arder no seu peito, dentro de você, por amor ao Senhor, pelas Escrituras, pelas doutrinas que você tem aprendido. Grande parte disso, é claro, é feito também pelo pregador. O pregador precisa pregar a palavra de Deus com convicção, com certeza. Aquilo que ele crê, aquilo que ele prega, deve ser, de fato, aquilo que ele entende de ser a verdade, e ele tem que ter certeza e convicção de que aquilo é a verdade de Deus. E aquilo só vai alcançar o coração das outras pessoas quando primeiro alcançou o dele. Primeiro alcançou o dele. Então nós não vemos muitas vezes as pessoas vivendo a palavra de Deus, aplicando em suas próprias vidas a palavra de Deus, porque o próprio, começando pelo pregador, não há nele também. Não estou dizendo que a responsabilidade é só dele, mas a grande parte com certeza é. E você como membro deve orar por isso. Orar. Paulo diz isso, veja comigo Efésios, ele pede oração para a igreja. Veja Efésios, capítulo 6 de Efésios, verso 18. E orando em todo o Espírito, com toda oração e súplica no Espírito, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Você deve orar pelos pregadores, para que ao abrir a sua boca, a palavra de Deus seja pregada com convicção, com certeza. Você precisa orar. Você tem um dever de orar pelos ministros do Evangelho, da sua igreja, das outras igrejas, das outras congregações. Orar para que Deus dê graça, para que Deus dê sabedoria, para que a palavra de Deus seja pregada com convicção, com certeza. Se essa palavra não alcançou a vida dele, não vai alcançar dos outros. Dificilmente isso vai acontecer. Deus, sim, claro, na sua sabedoria, na sua soberania, pode fazer isso. Como disse o Richard Baxter, o pastor pode ter sido frio, você tem que ser fervoroso ao aplicar a doutrina na sua vida. Isso não é desculpa para você não querer viver verdadeiramente o Evangelho. O fato do ministro ser frio, não é desculpa. Mas você também deve orar para que ele pregue a palavra com convicção. Paulo, quando ele diz para os romanos acerca de viver o Evangelho, veja o que ele diz, capítulo 6 de Romanos, verso 17. Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Veja, uma obediência de coração. O todo da pessoa está envolvido. A mente, os seus afetos, os seus sentimentos estão ali na obediência da palavra de Deus. Isso precisa fazer parte da nossa vida, da sua vida. Veja também Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Verso 46. 47. Disse-lhes:
aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Então veja, a lei do Senhor é lida, explicada para o povo. Ele diz, aplicai o vosso coração a todas as palavras. O seu coração precisa estar em sintonia com as Escrituras. Então, irmãos, eu creio que muitos correm o risco no meio chamado meio reformado de conhecer muitas coisas das Escrituras, de estudar, de aprender e não viver de fato aquilo que está sendo pregado. Mas um dos motivos pela qual ele não está colocando em prática lá na frente, no seu dia a dia, a palavra de Deus, vivendo o Evangelho, é porque a palavra de Deus, a doutrina do Evangelho, não foi aplicada ao seu coração. Como nós vemos no Catecismo de Westminster, uma pergunta que diz como deve ser pregada a palavra de Deus. Uma das respostas é com poder do Espírito, com fervor, com convicção, com certeza de que isto é a verdade de Deus. Assim ela deve ser pregada. Felizmente, tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, em muitos lugares, pessoas dizendo, crer na verdade de Deus, na doutrina das Escrituras. E ao afirmar essas coisas, a pessoa dizia que não fazia a mínima ideia do que a gente estava conversando. O que quer dizer isso que você está falando aí? Como assim? Poder de Deus, viver o Evangelho, poder da piedade, sentir isso aqui que os discípulos sentiram. O que é isso? O que é isso? Algo estranho. Do que você está falando? Aí eu me lembrei que eu li um livro certa vez de um pregador que ele leu um livro chamado Poder pela Oração, o Poder através da Oração, depende da versão, da tradução que você lê. E neste livro, o autor ele fala sobre a pregação, no último capítulo, ele está falando sobre a pregação, é esse tipo de pregação, o poder de Deus, o Espírito de Deus, com convicção. E o autor do livro ele fala que ele leu este outro livro, chamado Poder através da Oração. Então, o autor de um livro dizendo que leu outro livro, né, com esse título. E aí, quando ele leu esse outro livro, ele chegou a um trecho desse outro livro, onde o autor falava sobre a unção na vida do pregador. Aí, para muitos reformados, espera isso é coisa de pentecostalismo, não sei lá o quê. Não, não é. Está nas Escrituras, na palavra de Deus. E ele leu o relato daquele homem, explicando o que era isso. O que era pregar a palavra de Deus com tamanha convicção, com tamanha certeza, como os nossos pais na fé pregavam durante avivamentos. Pregava 2, 3 horas pregando a palavra de Deus muitas vezes. Certa vez um pregador estava já preocupado com a congregação, pregando durante muitas horas já. E ele disse, não, vou concluir o sermão. E ele ouviu um gemido da congregação, alguém da congregação dizendo, pelo amor de Deus, continue a pregação. Era assim a pregação, esses homens. E este homem foi descrevendo no livro como era, o que é pregar assim. E este outro autor leu e falou, não faço a mínima ideia do que esse homem está falando. O que ele está falando? O que é isso? Eu nunca experimentei isso quanto pregador na minha vida. E era muito jovem ainda, jovem pregador. Aí certo dia, saiu para estudar, longe de casa,
Sua mãe ligou, fez um telefonema para ele e disse o seguinte: olha, vem aqui para a cidade, tem um pregador aqui na cidade, se não me engano é no país de Gales isso, né? E você precisa ver este homem pregando, porque acontece algo estranho quando ele prega, algo que eu nunca vi antes, a mãe dele falando. E ele não pôde ir, mas no ano seguinte ele pôde ir ver este homem pregando. E aí este homem, ele foi ouvir este homem pregando, o famoso pregador, país de Gales. Quando este homem abriu a sua boca, começou a pregar a palavra de Deus, ele falou que parecia que estava já no céu, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Era uma tamanha convicção, os ouvintes ficavam pasmados diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, diante da palavra de Deus sendo pregada, ensinada, com temor e tremor, uma reverência. Algo que ele falou que nunca. Aí ele falou: agora eu entendi o que aquele homem estava dizendo lá no capítulo tal daquele livro. E até então eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Nunca. E assim estão muitos pregadores. Não conhecem o poder de Deus. George Whitefield alertava sobre isso, né? Muitos pregadores não regenerados pregam Cristo não sentido. Ele nunca experimentou o poder do evangelho na sua vida. Mas isso não é um dever apenas do pregador. Você, como crente, como cristão, você precisa ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, mas você precisa degustá-la no seu coração. Você precisa experimentá-la no seu coração. Eu posso chegar aqui, nós podemos chegar aqui e falar muitas doutrinas, explicar, e você ficar aqui durante muito tempo, ou fazer parte de uma igreja durante muito tempo, sem saber o que eu estou falando, sem experimentar isso que eu estou falando. Eu posso chegar aqui para você e mostrar para você: olha aqui na minha mão, isso aqui é um bolo de chocolate que minha esposa fez. Aqui está a receita, e como você acredita em mim, porque eu sou seu amigo, você vai dizer assim: não, isso é verdade. Eu creio que isso é verdade. Esse bolo é muito bom. Isso é um bolo de chocolate, eu creio que isso é verdade. E o bolo é muito bom. Mas outra coisa é você pegar um pedaço e colocar na sua boca, experimentá-lo de fato na sua vida. É diferente. Aquilo agora vai fazer parte da sua vida, do seu ser. E assim a palavra de Deus precisa entrar na sua alma, no seu coração, na sua vida. De tal maneira que você experimente, deguste ela. Uma das maneiras de você fazer isso, por exemplo, os puritanos ensinavam isso, é meditar nas Escrituras. Meditar naquilo que foi pregado, naquilo que você lê. Não adianta você ler com pressa as Escrituras. Você precisa parar, entender o que isso tem a ver com a minha vida, meditar e pregar para você mesmo, todos os dias, o Evangelho de Cristo. Você ouviu a pregação no dia do Senhor, na segunda, na terça, na quarta, você precisa pregar para você mesmo. A palavra que você ouviu sendo pregada. Você precisa meditar. O salmista diz no Salmo 39, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Você precisa meditar na palavra de Deus. Para que ela desça, né, daqui para cá. Para o seu coração, para a sua vida. Você passa a experimentá-la. Ter prazer, alegria na presença de Deus. E aí, a palavra de Deus, servir a Deus não vai ser algo penoso para você. João diz isso, o apóstolo São João, né? Os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Para quem? Para aqueles que nasceram de novo. E existe então uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque isso agora faz parte do meu ser, da minha vida. É isso que eu desejo. Senhor, como eu amo a tua lei, é a minha meditação. Todo dia. Nós precisamos disso, irmãos. Vou pegar um exemplo mais prático ainda. Um dos motivos, por exemplo, porque há tanto
pecado, às vezes, né, no meio de tantos lugares, tantas igrejas. Às vezes até na nossa vida, muitos erros ainda, muitas coisas precisam ser melhoradas. Um dos motivos, são vários, claro, pode ser, depende de cada um. Mas é por não compreendermos, por exemplo, o que é o pecado, doutrina do pecado. Entendendo as escrituras, o que é o pecado? O que é pecar contra Deus? E você parar e meditar sobre isso. Meditar de tal maneira que esse pecado agora vire algo abominável para você, nojento para você. Você não tem que abandonar esse ou aquele pecado, porque o seu marido está dizendo apenas, porque a sua esposa está dizendo apenas, porque o seu pai, sua mãe. Você mesmo tem que ver quão horrível é aquilo diante de Deus. E para você também. Então, por exemplo, lá em São Paulo estamos falando sobre a doutrina do juízo de Deus, do inferno, da condenação dos ímpios. E quando você para meditar sobre o que é isso, você começa a entender quão horrível é o pecado, por exemplo. O que é o pecado diante de Deus? Por que Deus pune tão severamente o pecado? Então, a Bíblia chama de fogo do inferno. O fogo que não se apaga, o bicho que não morre. Muitas pessoas têm rejeitado essa doutrina, por exemplo, porque se você parar para pensar, realmente é algo muito grave demais, sério demais, não é? A Bíblia dizer que Deus vai lançar no lago de fogo, o fogo do inferno, pessoas, seres humanos, que passarão a eternidade sem nenhuma possibilidade de sair de lá e nem sequer uma possibilidade de ter apenas uma gota d'água na sua língua, como diz lá em Lucas 16. Nada, nada, nada. Quanta severidade da parte de Deus com o pecado. Muito severo. Para pensar quão severo é isso. Mateus capítulo 10 diz que Deus faz perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, por exemplo. É muito severo da parte de Deus. E se você parar para pensar e meditar, medita sobre isso. Pensa um pouco o que quer dizer isso. Por exemplo, chega em casa, nós dissemos lá em São Paulo, chega lá em casa, acende o fogo lá, pode ser do fogão, não sei. Aí você coloca a ponta do seu dedo para queimar por alguns segundos, para você ver se dói. Só por alguns segundos. Agora você imagine, que a Bíblia fala que é o corpo inteiro no inferno, não é só apenas a ponta do seu dedo. A ponta do seu dedo, imagine a dor que você vai sentir. Agora imagine o corpo inteiro, o seu corpo inteiro, lançado no inferno. O corpo inteiro. E não é por alguns segundos, é pela eternidade. Pela eternidade. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a Escritura. Jonathan Edwards chega a dizer que quando as pessoas estiverem lá, sofrendo no inferno, por muitas eras e séculos e séculos e séculos, tudo isso estiver passado, aquela pessoa vai olhar e viu que sofreu apenas uma gota, ainda falta um oceano inteiro ainda para sofrer. Isso é um inferno, segundo as Escrituras. Aí você fala, o que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte, você, então, diante disso, você tem uma noção de como é que Deus trata o pecado. Assim que Deus trata o pecado. O pecado que você gosta, que você pratica, muitas vezes que você ama, é assim que Deus vai tratar. Com furor, com ira, segundo a palavra de Deus. É assim que Deus trata o pecado. Com severidade. O meu pecado, o seu pecado, é assim que Deus trata. E aí, você olha para a sua vida e vê o pecado na sua vida. Se você pudesse perguntar qual é a opinião de Deus sobre o pecado que está na sua vida, Deus, qual é a sua opinião sobre este meu pecado? Resposta de Deus, inferno. Inferno. Aí você começa a imaginar quão grave é o pecado diante de Deus. Quão horrível é o pecado diante de Deus. Você deve começar a meditar então sobre isso. De tal maneira que no seu coração algo ali vai acender, e neste caso um ódio, um sentimento. Um ódio pelo pecado. E então você vai conseguir mortificar esse pecado. Começar a conseguir mortificar esse pecado. Não é pela força do homem, é pelo Espírito de Deus. É por Deus que você vai fazer isso, que você vai viver o Evangelho. Não é pela sua carne.
É começando a entender o que diz as Escrituras. E neste caso, doutrina do pecado, por exemplo. E aí, uma vez que você entende isso, você começa a entender o que é a cruz de Cristo. Por exemplo, nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que Cristo sofreu na cruz do Calvário? Senão isso, a ira de Deus pelos seus pecados que foram lançados sobre Cristo. E aquele Salvador, aquele Deus que você diz amar e servir, você, então, ao mesmo tempo ama o pecado que fez isso com ele. Que com grande contradição. Grande contradição. Não existe. Não é assim que nós devemos aplicar com seriedade a palavra de Deus no nosso coração. A meditar, de fato, degustá-la, de fato. As mensagens, as pregações, os livros que nós lemos, as escrituras especialmente. Apreendendo a escritura em nosso coração com muita graça da parte de Deus. Isso eu sempre falo para as pessoas. Eu aprendi uma coisa nova, doutrina nova, o dia do Senhor, não vou mais trabalhar no domingo, ou isso ou aquilo. Veja, faça com uma convicção que isso é de fato a palavra de Deus, que isso é a verdade de Deus. Senão você apenas estará vivendo legalismo apenas. Apenas legalismo. Experimente o poder de Deus na sua vida. Isso é urgente, irmãos, isso é necessário. Isso vale todas as doutrinas. Deu exemplo de uma, mas para todas as doutrinas. Então, a partir do momento que você entender as Escrituras, compreendê-la, você precisa apreciá-las, amá-las, ter prazer nas doutrinas lá no seu coração. Também. E qual será que é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Veja aqui, no nosso texto de Lucas 24, logo após eles terem feito isso, veja o verso 32 de novo. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então veja, eles compreenderam as Escrituras e o seu coração agora estava pegando fogo, amando ao Senhor, entendendo agora a palavra de Deus. Que alegria, que empolgação, que desejo de servir a Deus. Aí diz o verso seguinte: e na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Veja, que mudança, que transformação. Mudou-se agora que alegria há em conhecer a Deus, buscar a Deus. Veja que diferença, veja que mudança. Porque a palavra de Deus causou essa transformação, sendo explicada com poder, com graça da parte de Deus, com entendimento correto. E eles foram então falar com os discípulos, com os outros, com os apóstolos. E o próprio Cristo, diz o texto que nós lemos, aparece para eles. E no verso 44 diz o seguinte: disse-lhes: são essas as palavras que convosco disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu o quê? Abençoando eles, se apartou deles e foi levado aos céus. Agora olha os dois últimos versos. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Veja que diferença, que mudança, né? Que transformação. Então, primeiro se nos ensina que
Os pregadores querem ver a congregação vivendo o evangelho, querem ver alegria no meio do povo de Deus, querem ver essa afeição, esse amor pelas coisas de Deus. Se os pregadores querem ver que seus membros estejam praticando, os membros da igreja estejam praticando o evangelho nos seus lares, no trabalho, a palavra de Deus tem que ser anunciada, pregada com verdade e em plena convicção e no poder do Espírito de Deus. Sabedorias humanas apenas não basta. Não basta. Então, ore pelo pregador da sua igreja, pelo pastor da sua igreja. Precisa haver essa convicção. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia do pregador, no seu famoso livro Pregação em Pregadores, o seguinte: o que é pregação? Nunca me esqueci dessa definição, né? O que é a pregação da palavra de Deus? Ele diz: pregação é quando a teologia extravasa através de um homem que está em chamas. Isso é pregação. Isso vale para o pregador e vale para os outros também, no seu trabalho, no seu lar. Como você vai falar da palavra de Deus para as outras pessoas? Se você mesmo não estiver convicto e o seu coração estiver como desses homens aqui, em chamas por Deus, pelo Senhor. Oremos a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós a sua graça, do seu Espírito. Nós possamos orar sobre isso, a favor disso. Orar como o profeta Isaías, lá no capítulo 62. Ó Senhor, ó se tu fendesses os céus, ó Deus, e descesses, e fizesse o teu nome notório. Faz isso, ó Deus, em nossa vida, em nossa alma, na minha igreja, na minha vida em particular. Nós precisamos disso, irmãos, urgentemente. Precisamos viver o Evangelho, mas para vivermos o Evangelho, a nossa vida e o nosso coração precisam estar tocado de fato por Deus. Tocado pela pregação da palavra de Deus. Veja que é uma tarefa em conjunto, né? Um dever do pregador, também um dever da congregação. Orar por isso, desejar isso. Desejar isso. Nós não vemos hoje, em muitos lugares, o poder da piedade, viver do Evangelho. As pessoas vivendo, de fato, o Evangelho. E o nome de Deus tem sido blasfemado por causa disso. É isso que nós estamos vendo na prática. Enquanto nós vemos aqueles homens do passado, lemos as histórias e ficamos maravilhados, né? Quantas histórias. Aqueles homens, como eles conseguiram viver o Evangelho dessa maneira? Nós pensamos, parece que é sobre-humano até, inclusive. Então, a resposta: eles amavam a Deus, amavam a palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus de fato. Em seus corações, em suas vidas, em suas almas. De tal maneira que eles poderiam dizer, talvez como o apóstolo Paulo: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, a palavra de Deus vive em mim. E esse viver que agora trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a convicção, é a certeza que movia o apóstolo Paulo, que movia os homens de Deus do passado, as mulheres de Deus do passado. Esse desejo, essa convicção, esse amor, esse sentimento pelas Escrituras. Muitas pessoas, meio reformado, acham isso estranho, acham esquisito falar sobre essas coisas, mas esqueceram muito da teologia que de fato nos foi legada pelos reformadores, pelos puritanos, por exemplo. Esqueceram. Jonathan Edwards dizia, por exemplo, no seu famoso livro, Religious Affections, não existe, ele diz, verdadeira religião sem emoção. Não existe, ele diz. Claro que nós estamos falando de falsas emoções, de uma verdadeira emoção. Não existe. Você compreender o Evangelho, entender verdadeiramente o Evangelho, compreender o que é o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo. E se isso não tocar a sua alma, não tocar profundamente o seu coração, o que mais vai tocar neste mundo, nessa vida? Nada é mais glorioso que o Evangelho de Cristo. Nada é mais glorioso que Cristo. Nada. Aí você vê pessoas, muitas igrejas,
Ela sente mais emoção pelo gol do seu time, mais emoção pelas coisas, pela novela que assiste, sei lá, o que for. Chora, se emociona. Na palavra de Deus, algo, não há nada, parece. Nada. Algo está errado. A palavra de Deus não está sendo pregada como deveria ser pregada. E não está sendo aplicada como deveria ser aplicada. Enquanto isso acontecer, não haverá poder. Verdadeira piedade. Não vai haver. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos ajude para que isso seja uma realidade. Que servir ao Senhor no trabalho, no lar, na igreja, seja algo que cativa nosso coração. Seja algo que nos move. Você pode dizer como o apóstolo Paulo, olha para a vida de Paulo. Quanto sofrimento, quanta angústia ele sofreu, lutas, dificuldade. Lê a segunda carta de Coríntios, só dificuldade, luta. Paulo, por que fazer isso? A resposta dele, o amor de Cristo me constrange. Sou movido por isso. Por Cristo, o amor de Cristo. Ele me constrange. Como nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos. Então eu creio que é por isso. Esse é um dos motivos porque muitas pessoas não vivem o Evangelho como deveriam viver. Primeiro porque não procuram a sã doutrina, o entendimento correto das Escrituras. Mas também porque o seu coração está longe. Professam conhecer a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. E a doutrina não foi aplicada ao seu coração. Seja pelo pregador, que tem a sua responsabilidade que é grande, seja ele próprio mesmo, enquanto membro da igreja, enquanto cristão. Sua responsabilidade também é igualmente. É grande também. Sua responsabilidade é grande também. É importante que isso aconteça. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que nos abençoe. Pudéssemos falar aqui até outro dia sobre esse assunto. Muitas coisas poderiam ser ditas, muitas coisas deveriam ser faladas, e ainda vão ser faladas hoje, claro, pela graça de Deus. Mas que pelo menos disso meditemos. Apliquemos o nosso coração a isso. Não procure, então, fazer as coisas de Deus por mero legalismo, mas experimente a palavra de Deus de fato no seu coração. Ame o Evangelho de Cristo. E aí, não vai ter como você amá-lo verdadeiramente e não querer vivê-lo. Não vai ter como. Vai ser uma consequência. Uma consequência lógica, uma consequência necessária viver o Evangelho. E o nome de Deus vai ser glorificado. Assim os homens verão as vossas boas obras e glorificarão o nome de Deus. O que está em jogo, lembra que eu disse no começo, é o nome de Deus. O nome de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos abençoe pela sua palavra. Que possamos orar para que Deus levante pregadores convictos da verdade. Pregadores que creiam de fato no Evangelho de Cristo e o anunciem com poder. Você possa orar por isso em casa. Senhor, levanta mais homens que não tenham mais a vida preciosa para si mesmo, mas que completem a carreira e o ministério que receberam do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém.